Existe uma cidade chamada São Bonifácio. Nessa cidade foi colocado um missionário. Para quem não sabe, o missionário é aquele cara que tem a chama, né, de ingressar no reino, fazer a obra, e aonde os pastores, os ratos de púlpitos, esses que a gente cita aqui, eles se aproveitam dessa boa vontade, dessa boa intenção dessa pessoa e acabam usando essa pessoa para fazer o desbravamento de regiões aonde é precária, resumindo. Exemplo, essa cidade de São Bonifácio tinha dois ou três crentes e foi enviado para lá um missionário, lembrando que o missionário geralmente é aquele que trabalha, bem dizer, de graça, para comer à noite. Não tem remuneração nenhuma na maioria das vezes, e quando tem, é aquele salarinho merreca, simplesmente que dá malemar para suprir algumas necessidades básicas. Essa é a verdade. E foi enviado para essa cidade de São Bonifácio um missionário desse, onde deu o coro. Simplesmente o cara conseguiu fazer o trabalho de evangelismo, conquistou almas, conquistou vidas ali, conseguiu levantar um grupo. Na maioria das vezes, eles colocam a ideia de esperança na pessoa. Se você trabalhar aqui, a igreja vai crescer, a gente vai mudar você daqui para uma igreja melhor, ou vamos emancipar aqui para você, vai virar campo e você vai ser um pastor independente aqui. Isso é só ilusão, porque na maioria das vezes já tem alguém da cúpula na fila, esperando o momento certo daquele local virar um local cogitado, aonde antes ninguém queria, agora se torna um local cogitado, porque o cara deu sangue, né? Esse missionário foi lá, deu sangue, e no final das contas, literalmente ludibriado, tiram esse missionário que ralou e coloca um outro ali que foi criado à pera com leite. O que aconteceu no campo de Brusque foi exatamente isso. Esse missionário foi lá, revolucionou a cidade, fez crescer, o número de membros aumentou, o patrimônio da igreja aumentou, porque o cara ralou, né? Afinal, o cara está lá mais pelo chamado e não pela grana. Mas enfim, quando cresceu tudo, o que Brusque fez? O senhor Ratão de Brusque, né? Agora o ex-Ratão de Brusque, ele simplesmente, num acerto para uma possível tranquilidade na jubilação desse Ratão de púlpito de Brusque, eles fizeram uma maracutaia, para você entender. Na reunião que houve nesse domingo, final de semana, no culto de jubilação e a posse do novo pastor em Brusque, o senhor presidente da Magna Convenção, né, no seu discurso, disse que o Ratão de Brusque tinha orado pela madrugada e que Deus tinha dado para ele a direção que o novo presidente seria o que assumiu. Não vamos citar o nome aqui. Só que o presidente da Magna Convenção esqueceu de citar nessa reunião, nesse culto aí, que o senhor Ratão de Brusque já tinha rodado o estado de Santa Catarina inteiro, buscando quem pagaria mais por Brusque, para diversos pastores presidente. Mas como a grana tá meia curta, né? Inclusive baixou as contribuições no estado aí inteiro, ele acabou não conseguindo negociações melhores pelo campo de Brusque. Lembrando, igreja de Brusque, vocês estão sendo tratados como negócio. É simplesmente essa a realidade. Mas nessa maracutaia toda, o que aconteceu? Fizeram um esquema, mandaram o filhote do Ratão de Brusque para Palmitos, aonde assumiu a presidência com aquela ideia de ser a primeira, logo mais para frente vão trazer o camarada aqui pro litoral, porque lá no oeste e sudoeste do Paraná é onde eles simplesmente dissolvem e usam, né, para o cara começar a carreira, porque o filho já ingressou na obra há muito tempo e até onde a gente sabe sempre viveu com leite pera, nada mais do que isso. É um coxinha do meio evangélico, um pastor coxinha literalmente. Então, o neopotismo dominou Brusque nessa transição aí. Mas e aí, Zay, o que aconteceu com São Bonifácio? São Bonifácio era uma congregação de Brusque, pertencendo a Brusque, foi desmembrada e emancipada, isso é, virou uma igreja independente, campo próprio. Lembrando que não consegue se manter. Se você dar uma pesquisada por cima, você vai chegar à conclusão que não consegue se manter. Infelizmente, é mais uma bomba aí para quem assumir futuramente. Porque o que foi para lá é só para começar também. E vão mudar ele para uma igreja melhor, vão colocar um outro miserável ali para lutar e simplesmente não dar conta da ideia de emancipação. Lembrando, uma emancipação só para ter jogada, aquela jogada para se manterem no poder, nada mais do que isso. Sabe o que eu enquadro essa jogada aí? De
canalice, palhaçada com a cara da igreja de Brusque. Porque o compromisso será agora da igreja de Brusque manter mais um campo para agradar o ratão que acabou se jubilando aí, para o acerto rolar. Lembrando que o ratão de Brusque se jubilou com o salário da igreja local, mais acertos por fora, né? A conquista da presidência do filho lá em Palmitos, que é outra bomba, e também a separação, a emancipação de São Bonifácio a campo. Lembrando que a igreja de Brusque vai ficar com um compromisso de ajudar com uma porcentagem, um valor lá em Palmitos também. Olha que palhaçada com a cara da igreja de Brusque. A verdade é que São Bonifácio foi levantada, estruturada por um missionário que foi usado como exploração de trabalho, isso é, da fé do missionário que gastou e deu a vida lá para estruturar, e no final das contas simplesmente tirar o cara da direção, deixando de auxiliar, e colocar o sobrinho desse ratão de Brusque. Outra palhaçada, canalice com a igreja de São Bonifácio. Infelizmente a Magna Convenção continua. Não estão importando com o que está acontecendo no Estado, o estouro que está dando no Estado. Eles estão simplesmente cegos com a realidade, deixando passar batido e continuando no jogo sujo. E quem vai pagar o pato de tudo isso, no final das contas, será os membros de São Bonifácio, que foram explorados, ludibriados, né? Principalmente por usar esse missionário como trabalho forçado, jogando aquela ideia de que o cara não tem ministério suficiente para manter a estrutura para um campo, mas para levantar o cara teve, né? Aí para dar seguimento, para desfrutar daquilo que já foi feito, aí vem outro para continuar a jogada. Isso é uma palhaçada sem tamanho. No final das contas, quem vai pagar o pato vai ser simplesmente os membros de Brusque. A igreja de Brusque está compromissada com esses ratos de púlpitos. Mas o melhor de toda essa história é que esse ratão de Brusque jubilou-se. E esperamos que Brusque, a igreja de Brusque, supere essa palhaçada que fizeram nessa transação. E esperamos que a cidade de Brusque continue com o olho aberto e ligada, porque os ratos estão à solta por aí e a gente está atrás. Beleza? Se você não é inscrito desse canal, se inscreve aí, deixa o seu like, o seu comentário, que é importante para o crescimento do canal. E para você que diz aí que a gente grava vídeo e fica mendigando like, a gente mendiga like sim. Deixa o seu dedão aí no like. Se você não gostou, deixa o seu descurtir aí, não tem problema nenhum. É nóis, canal Falazar, por um Brasil e um mundo melhor.